Olá, meus irmãos, minhas irmãs. O meu nome é Fátima e eu espero que nesse momento estejamos todos envolvidos pela paz de Jesus. Estejamos nós nos nossos lares, no nosso trabalho ou em qualquer outro local. Nós vamos aproveitar também esse momento para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que ele não deixou somente com palavras, mas também com os exemplos. E nós só podemos aproveitar esses exemplos, usufruir desses exemplos até hoje e para sempre. E hoje eu vou falar também um pouco sobre a importância dos passes na casa espírita, sobre as orações, sobre o evangelho. E o tema de hoje é passe e evangelho diário para a cura. E para isso, eu consultei principalmente 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um é o capítulo 26, que tem como título Dai de graça o que de graça recebestes. E o outro é o capítulo 28, que é a coleção de preces espíritas. Então nós vamos começar pelo passe, que é a maior curiosidade das pessoas que não são espíritas ou que começaram a frequentar as casas nesse momento, que tem a curiosidade de saber por que nas casas espíritas tem a aplicação dos passes, tem esse costume, e que todos que vão lá, independente do motivo, recebem o passe. E o passe, quem que nos ensinou o passe? Foi o próprio Jesus. Que Jesus, quando ele tratava os doentes, né, os leprosos, ele sempre impunha as mãos sobre os enfermos para curar as doenças e afastar os espíritos perturbadores. Ele curava também através da imposição de mãos. E o passe hoje, o que significa? Significa uma transmissão de fluidos magnéticos, significa uma transmissão de energia, significa a regeneração da pessoa que procura o atendimento no centro espírita. E para o trabalhador, o objetivo do trabalhador é recuperar e harmonizar as pessoas que lá chegam. E o passe, ele pode ser aplicado à distância também. Se a pessoa não pode ir até o centro espírita e está precisando de um atendimento espiritual, ele pode ser aplicado à distância porque não tem necessidade do toque. Podem reparar que a maioria das casas espíritas aplicam o passe com uma certa distância das mãos. É através da imposição de mãos também, mas com uma distância das pessoas. E o passe ele é tão importante para nós que ele é gratuito. É claro que eu falo gratuito no sentido comercial, porque há outros ganhos, como por exemplo o crescimento do trabalhador. Todo trabalhador que se prepara para a aplicação do passe, ele tem como objetivo recuperar e harmonizar as pessoas, ele tem um crescimento espiritual com isso. Ele vai conquistando aos poucos esse crescimento. E nós falamos da gratuidade porque, assim como é o título do capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes, é uma das principais orientações de Jesus aos apóstolos, porque ele fala para os apóstolos que não recebessem pagamento algum pelos dons que receberam de graça, para que os apóstolos não fizessem disso um meio de vida, que, que eles seguissem e usassem esses dons para o bem, para o atendimento, mas sem custos, sem ganhar nada por isso. Quais foram os dons que os apóstolos receberam? Foi exatamente curar os doentes, afastar os espíritos perturbadores. E os apóstolos cumpriram esse pedido de Jesus. Eles seguiram fazendo esse trabalho, curando doentes, afastando os espíritos perturbadores,
propagando os ensinamentos de Jesus, através dos exemplos deles também. E será que só os apóstolos têm esses dons? Ou nós podemos ter também alguns desses dons? Eu que estou aqui falando, você que está aí me ouvindo, todos nós podemos receber esses dons de Jesus também. Lógico que nós teremos esses dons sempre sob o amparo de Jesus e da espiritualidade amiga. Nós podemos também receber esses dons que podem aliviar nossos semelhantes, que sofrem, que procuram ajuda, centros espíritas, nas igrejas. Muitas pessoas têm esses dons. E quando que as pessoas procuram o centro espírita? Muitos de nós procuramos o centro espírita por mera curiosidade ou para atender o convite de alguém que está indo, ou de algum trabalhador que nós conhecemos. Mas o principal motivo que as pessoas procuram o centro espírita é quando não estão bem. E lá eles encontram os trabalhadores, pessoas que podem conversar com eles com total sigilo, pessoas que recebem com empatia, pessoas dispostas a amparar, a fortalecer qualquer pessoa que chega até o local. A principal atitude do trabalhador é realmente a empatia e o desejo de fortalecer e de amparar as pessoas que procuram pelo centro espírita. E lá, quando a pessoa recebe o passe, quando nós chegamos pela primeira vez ou frequentamos o centro espírita, nós recebemos o passe. Às vezes nós nem sabemos muito bem os porquês, mas nós recebemos esses passes. Podemos assistir às preleções, podemos fazer os tratamentos, que cada tratamento tem um passe um pouco diferente, as pessoas têm curiosidade de saber também. E realmente, nos tratamentos, na visita ao centro, no recebimento do passe, no atendimento, na recepção que tem nos centros espíritas, as pessoas passam a se sentir melhor, a se sentir aliviada de suas dores, de seus problemas. Muitas vezes as pessoas chegam no centro espírita já dizendo que tem um obsessor. Porque ela acha realmente isso, ou porque alguém diz para ela que na situação que ela se encontra só pode ter um obsessor do lado dela. Mas será que isso é verdade? Nem sempre, né? Nem sempre as pessoas têm esse problema. E será que nós precisamos de outras pessoas para alcançarmos a cura? Às vezes não. Às vezes nós podemos buscar a nossa própria cura. Com o estudo, com, com a frequência no centro espírita e fazendo a nossa parte. Que muitas vezes bastam algumas mudanças de atitudes nas nossas vidas. Muitas vezes basta a mudança de atitude em relação aos outros, em relação às pessoas que convivem conosco, ou em relação a nós mesmos. Tem várias formas de mudar as nossas atitudes. Cada um vai entendendo o que ela precisa mudar com o passar do tempo, com os estudos, com as leituras que vai fazendo, com as palestras que assiste, cada um vai entendendo onde que ela pode melhorar, onde que ela pode melhorar mais um pouquinho. E eu vou aqui falar alguns exemplos de mudanças que nós podemos fazer em relação a nós, em relação aos nossos semelhantes. Nós vamos falar um pouco, o título desse capítulo fala em orações. Nós falamos um pouco sobre o passe, agora nós vamos falar um pouco sobre as orações. Eu preciso pensar, eu sou uma pessoa que faço orações, não faço oração em vez em quando,
naqueles momentos que eu estou me sentindo muito mal, estou com muitos problemas, aí eu faço uma oração para fazer um pedido lá e pronto. Ou eu faço, sou uma pessoa que faço orações de vez em quando, mas eu faço aquelas orações decoradas, aquelas que eu decorei lá na infância, que são maravilhosas. Ave Maria, Pai Nosso e outras tantas que têm frases maravilhosas, os sentidos são excelentes, mas nós já decoramos ela há tanto tempo que nós só repetimos como uns papagaios aí e não sabe nem o que está falando porque não presta atenção. Só repete. Então, elas são importantes, são bonitas, mas as orações nossas para que nós possamos mudar as nossas atitudes e melhorarmos, nós temos que fazer aquelas orações assim, nós e Deus, com sinceridade mesmo. Pode ser com as nossas palavras, podem ser orações curtas, mas com toda sinceridade. Que nesse momento nós começamos a mudar, nós começamos a melhorar e começamos a buscar a nossa cura. Nós podemos também, muitas vezes, nós temos que pensar: eu sou uma pessoa que evito discórdias ou eu busco discórdias? Às vezes nós saímos de casa e já criamos uma pequena discórdia ali em casa. Às vezes nós conseguimos uma discórdia no trânsito, dentro de um ônibus, no nosso local de trabalho. E por que nós fazemos isso? Será que nós estamos precisando rever as nossas atitudes, entender por que nós estamos agindo dessa forma? Muitas vezes nós reclamamos demais. São aquelas reclamações desnecessárias que nós reclamamos do nosso salário, da nossa saúde, da nossa família, que às vezes nada tá bom para nós. Quando nós começamos a reclamar, muitas vezes sem motivo ou encontrando um motivo aparente, nós começamos a reclamar de tudo. Vocês já repararam como a gente aumenta as nossas reclamações? Então, se nós conseguirmos assim, começar a evitar a discórdia no passo a passo, evitar reclamar, evitar assim valorizar os problemas, que muitas vezes de um probleminha tão pequeno, tão insignificante, nós transformamos em grandes problemas. Então, não valorizar tanto os problemas, porque eles vão ter solução mesmo. Então, isso ajuda na nossa cura, que nós estamos falando ali atrás. E, às vezes, nós descarregamos os nossos problemas nos outros. Nós temos um problema, às vezes não é nem tão grande, e qualquer um, o primeiro que chega na nossa frente, fala alguma coisa que nós não gostamos, nós já vamos logo descarregando os problemas na pessoa. Isso é uma prática que não nos traz nada de bom, só nos traz mais problemas. E outra coisa que ajuda muito na nossa cura, na cura assim da nossa família inteira, é o respeito mútuo entre os familiares. Quando nós não nos respeitamos dentro da nossa casa, fica difícil o nosso convívio em qualquer outro lugar. Então, a nossa busca também passa por aí. Porque nós, muitas vezes, chegamos em casa e trazemos o problema da rua e criamos um problema dentro de casa com a pessoa que nem sabia do que estava acontecendo. Nós trouxemos o nosso problema, nós já tínhamos estragado o nosso dia e nós estragamos o dia de uma outra pessoa também. Isso vale para a pessoa que fica em casa também, que muitas vezes o trabalho de casa, manter uma casa em ordem, a família em ordem. A pessoa que está em casa também ela fica impaciente. E aí, quando a pessoa que chega de fora, às vezes chega com um sorriso no rosto, chega feliz, a pessoa que está em casa está de cara amarrada.
Então, por isso que nós estamos falando sobre o respeito mútuo, né? Então, e nesse momento, quando nós já estamos fazendo as nossas orações individuais, com sinceridade, nós já começamos a aprender a evitar discórdias, a não reclamar tanto, a não descarregar nossos problemas, não valorizar os nossos problemas, a respeitar os nossos familiares e fazer o evangelho, que também é lá do tema, o evangelho diário para a cura, a importância do evangelho no lar. Esse momento, o momento do evangelho no lar, é o momento de fazermos as orações entre familiares que buscam o mesmo objetivo. O evangelho no lar é uma união muito grande. É a união que vai fazer com que nós não que nós buscamos a cura não só para nós, como para todos os nossos familiares. Lembra da frase de Jesus? Jesus tem uma frase muito bonita que ele, como muitas outras, que é: onde estiver reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei no meio delas. Ele fala em 2 ou 3 pessoas, porque 2 ou 3 é mais de uma. Porque é claro que a oração que eu faço, aquela oração individual, aquela conversa com Deus, é importantíssima. Mas quando nós nos juntamos para fazer orações, para buscar o mesmo objetivo, ela tem um valor muito grande. E o valor e a união da família, a união das pessoas, faz com que nós nos sentimos merecedores mesmo do amparo de Jesus. E é muito importante nos reunirmos em nome de Jesus. Não somente de corpo presente, porque muitas vezes nós fazemos uma reunião em qualquer lugar, pode ser no centro espírita, nas igrejas, nas sinagogas, na casa de alguém. Nós fazemos reuniões, mas nós estamos só de corpo presente. Não estamos prestando atenção ou estamos lá pensando nos nossos problemas individuais, fazendo nossos pedidos individuais. Mas o mais importante é nos reunirmos espiritualmente, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos e sempre voltados para o bem. Essas reuniões, elas são muito importantes, porque para Jesus o amor ao próximo sempre foi um dos seus ensinamentos. Jesus deixou 2 mandamentos importantíssimos para nós. Um é amar a Deus sobre todas as coisas, que nós buscamos, e talvez seja mais fácil do que o segundo, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se é tão fácil assim nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nesses grupos de orações, nós podemos buscar ter sempre os bons pensamentos, boas intenções, manter ali o sentimento de caridade, para poder atrair o bem, para poder atrair a presença de Jesus, que é onipresente. Jesus está no meu evangelho, está no seu evangelho, está nas orações de todo mundo. E Jesus está ali para nos orientar e nos proteger. Essas reuniões atraem também a presença de espíritos puros que representam Jesus. E claro assim que não há necessidade de grupos de pessoas no mesmo local para que possamos sentir a presença de bons espíritos, sentir a presença de Jesus. Mas quanto mais pessoas estiverem em comunhão de ideias, com bons sentimentos e visando o bem da coletividade, maior é a chance de sermos atendidos. Que as reuniões em nome de Jesus, tendo a comunhão de pensamento, sempre mantém Jesus por perto, os nossos irmãos, os nossos anjos da guarda. E Jesus vai estar sempre onde há o amor fraternal. E
com esses pensamentos, com esse aprendizado, eu espero que estejamos todos amparados por Jesus, amparados por Maria e pelo nosso anjo da guarda. E que assim seja.